Olá, alunos, boa tarde. Esta é uma aula para a segunda série do ensino médio, uma aula de sociologia, né? E hoje o tema dessa aula é natureza, pensamento e sociedade, os elementos da igualdade e a condição da mulher. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo com vocês a interação através do chat e apresento a vocês, né, o professor que irá ministrar nossa aula, o professor Marconi. Boa tarde, professor. Boa tarde, acho que já boa noite já, tá, né, professor? É, já está na hora de dar boa noite, né, gente? gente? Boa noite, Obrigado então. pela acolhida. Olha só, gente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em quais são, né, os conteúdos que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Filosofia, política e ética, homens e mulheres. E quais são as habilidades, então, que nós iremos trabalhar? Analisar a condição dos seres humanos a partir da reflexão filosófica sobre as diferenças e igualdade entre homens e mulheres. Muito obrigado, professora. Gente, ó, vejam bem. Primeiramente, só fazendo duas observações, ou talvez até mesmo três. Primeira observação, vocês viram que apareceu no PPT para vocês Sociologia. Eu não estou substituindo a Fabiana, não precisa crucificar o Centro de Mídias, porque o professor de Filosofia agora vai dar Sociologia. Eu sei que vocês amam, veneram a professora Fabi, então fiquem tranquilos que ela continua sendo a professora de Sociologia de vocês. Foi só um errinho nosso aí na produção, tá? Então, é a aula de Filosofia da segunda série. E vocês perceberam também que não é a Maria Fernanda que está aqui, a professora Márcia Janine, tá, gente? Mas não se preocupem. Inclusive, essa era a minha terceira observação, porque eu sei que vão perguntar, cadê a Maria Fernanda? Né? Eu estou brincando que a Maria Fernanda ela é muito inteligente, galera, muito. Então ela faz parte de um grupo de pesquisa na universidade e foi marcado um encontro desse grupo de pesquisa justamente no nosso mesmo horário de aula, por isso que ela se ausentou, mas na semana que vem ela estará conosco aqui, tá bom? E aí fica um beijo para a Fê. Eu falei para ela, Fê, em qualquer lugar em que você esteja, você vai fazer falta, então vá lá contribuir com esse grupo de pesquisa. Beleza, gente? Falado disso, eu quero deixar aqui com vocês algumas sugestões de pesquisa para a gente continuar a nossa reflexão, aquilo que a gente construiu lá na semana passada. Lembrando que na semana passada eu trouxe uma aula trazendo talvez um pensamento mais preconceituoso, digamos assim, né? Como que a mulher era vista lá no início, na primeira metade, melhor dizendo, do século XX, nos anos 1920 e poucos, com aquele decálogo da esposa. A gente viu qual que era a visão que se tinha da mulher já dentro do iluminismo, de acordo com alguns escritos do Kant e também do Rousseau. A Maria Fernanda fez até aquela consideração para a gente, ó, gente, não precisa crucificar o Rousseau, chamar ele de machista, nada disso não, porque todo mundo é fruto do seu tempo. Nós pensamos como pensamos hoje porque estamos inseridos neste tempo. Em tempos diferentes, o nosso pensamento provavelmente seria diferente, né? É importante a gente entender essa questão do contexto. E aí eu falei, olha, na aula de hoje sim, nós veríamos a crítica a esse pensamento que diminui, que coloca a mulher num patamar que não é o seu patamar, que é o patamar da igualdade. Eu gosto muito, tenho certeza que a Márcia vai conhecer muito melhor do que eu, né? Tem um livro chamado Talmud, e eu não tenho acesso, não tenho conhecimento do Talmud, gente, mas ouvi uma vez uma frase que existe nele, que eu me apaixonei. É uma frase que está dentro do contexto religioso, sobre o mito criacionista, mas eu achava muito interessante porque dizia assim, que a mulher ela foi tirada do lado do homem, né, do meio, para mostrar que ela não é nem superior nem inferior, debaixo do braço para que ela seja protegida, do lado do peito para que ela seja amada, né? Mostrando justamente a importância da mulher. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que a mulher precisa de proteção, ela não consegue se proteger sozinha, não é disso que a gente está falando, mas só para a gente perceber o valor que a mulher tem, e é sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Trazendo para vocês algumas sugestões de pesquisa dentro da ótica da nossa aula, eu quero pedir que vocês, sugerir melhor dizendo, uma pesquisa sobre a vida-obra da Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir e Judith Butler, todas elas pensadoras, algumas inclusive datam aí a Olympe do próprio iluminismo, que trazem essa crítica ao pensamento preconceituoso que inferioriza a mulher. Fazer uma pesquisa sobre a condição da mulher nas perspectivas do Diderot e do D'Alembert, que são pensadores também da época do iluminismo e que criticam esse pensamento que coloca a mulher numa condição de desigualdade diante do homem. E também fazer uma pesquisa sobre a participação e a condição da mulher na política contemporânea, gente. Afinal de contas, a gente está em ano eleitoral, inclusive, e a gente sabe que a representatividade da mulher na política ainda é muito baixa. Tanto é que hoje você tem lá sistemas de cotas na política para tentar incentivar a uma participação maior da mulher
nas eleições, nas representatividades políticas, né? E aí os partidos têm uma cota que eles precisam preencher para garantir essa inserção da mulher. Então é importante a gente discutir essa participação da condição da mulher na política contemporânea. Eu tiro pela minha esposa não é da área da política, né? Mas ela trabalha, por exemplo, num departamento que deve ter lá em torno de 90 pessoas, ela atua na área da segurança, né? E deve ter no grupo dela em torno de 6, 7 mulheres, o restante é tudo homem, né? E muitas vezes, não pela questão de que, porque a segurança precisa de um porte físico maior, não tem nada a ver com isso. Mas são áreas que, historicamente, estabelecem, prevalecem, melhor dizendo, uma presença masculina em detrimento da presença feminina. Então, discutir sobre a condição da mulher em qualquer contexto já é válido. Eu estou propondo para vocês aqui na política contemporânea, mas vocês podem fazer essa pesquisa em outros momentos. Beleza? Vamos fazer uma recapitulação rapidamente do que a gente viu na aula passada? Nós vimos o homem em Kant e Rousseau. Então, como é que o Kant pensava o homem, a questão da autonomia, né? O Rousseau também, né? E, ao mesmo tempo, a visão da mulher com relação ao Kant, aquela visão de que a mulher ela não tinha capacidade de juízo moral. Na questão do Rousseau, a gente trouxe aqui até o exemplo da Sofia, mostrando como que o Rousseau previa a educação do Emílio, que era o modelo ideal da infância masculina, e a educação da Sofia, que seria o modelo ideal da mulher, né, que é prestativa, que vive em função do marido, na verdade, né? Então a gente viu um pouco dessas perspectivas, falamos sobre o decálogo da esposa, aquele artigo que surgiu na Revista Feminina de 1924, né, trazendo lá os 10 mandamentos da mulher, digamos assim, e depois falamos sobre desigualdade de gênero, né? Inclusive mostrando como que a condição da mulher em diversos aspectos, por mais que a mulher tenha conquistado espaço, saído do ambiente doméstico, desbravando diversos setores, no ramo empresarial, em diversas profissões, ainda persiste uma desigualdade. Infelizmente, gente, a minha memória ela já está falhando. Mas eu nunca esqueço, né, eu sou professor da Diretoria de Ensino de Taboão da Serra, né, lá aqui em São Paulo, faz divisa ali com Embu. E eu nunca esqueço, eu a caminho da escola para dar aula lá no Colégio Laerte Almeida de São Bernardo. Um abraço para o pessoal lá do Laerte, os professores, direção, coordenação e alunos. E eu lembro que eu estava escutando uma reportagem no rádio quando eu estava indo para a escola, que falava que no ritmo que o salário da mulher estava crescendo para se equiparar ao salário dos homens, levaríamos cerca de, se eu não me engano, 117 anos para que o salário das mulheres fosse iguais ao salário dos homens. Então vejam como essa desigualdade ainda é gritante, ainda é gigantesca. A gente conversou sobre essa desigualdade e eu dei uma sugestão de projeto e deixo essa sugestão de projeto aqui como continuação para vocês, que é a construção ou digital ou física, quando for seguro, né, quando as normas sanitárias permitirem, do Museu da Empatia em sua escola. Gente, quem não conhece o Museu da Empatia, super recomendo, pesquisem na internet. Teve uma iniciativa desse museu no Ibirapuera e em outro lugar aqui em São Paulo, que agora não me recordo também, fantástico. Ele é um museu onde você é convidado a viver a experiência do outro. Eu vi algumas iniciativas desse museu, por exemplo. Uma era uma cabine que você chegava, colocava um fone de ouvido e calçava um sapato. Esse sapato era de uma pessoa e você ia ouvindo a história daquela pessoa enquanto você estava com o sapato dela. E era emocionante você se colocar no lugar de outras pessoas, né? Tem o livro A Biblioteca Humana, que é quando você entra na biblioteca, em vez de você ler um livro, você ouve a própria pessoa contando a história dela. E eles têm outras iniciativas também. Então, por que não construir um museu da empatia? A gente já conversou aqui sobre a condição da mulher, conversamos sobre a questão do racismo, conversamos sobre o preconceito com o pobre, que era a aporofobia, conversamos sobre o ageísmo, que era o preconceito com a criança, com o jovem ou com o idoso. Então, nada melhor do que a gente se colocar no lugar do outro. Há um tempo atrás fizeram um experimento muito interessante. Pegaram pessoas jovens e aí colocaram nelas um óculos com um grau todo distorcido e aí prendiam pesos no braço dela e no corpo para ela se locomover, para ela se colocar no lugar de um idoso, para ela entender por que o idoso anda mais devagar, por que ele tem às vezes aquela dificuldade para subir ou descer de um ônibus. Se colocar no lugar do outro, gente, a empatia, né, é o segredo para um mundo melhor. E aí, nesse sentido, fica como sugestão de projeto, você professor, ou você mesmo aluno, vocês que possuem um grêmio na escola de vocês, construir um museu da empatia, seja de uma forma digital ou de uma maneira física. E aí, falado disso, nós vamos para a nossa problematização. E a pergunta de hoje é,
Você já presenciou ou vivenciou situações nas quais as diferenças e desigualdades entre homens e mulheres levaram a ações discriminatórias? Se sim, quais? O que sentiu? Em outras palavras, você já passou por situações onde, por conta da desigualdade entre homem e mulher, ocorreu uma discriminação? Se sim, qual foi a situação? E o que você sentiu quando você viu essa situação? 2 minutinhos e a gente volta com a Márcia Janine conosco. Voltando aqui, professor Marconi, bastante interação. Olha só, o William cita aqui um fato, né? Bem interessante. Sim, meu irmão foi limpar o fogão e minha mãe chamou ele de moça. Né? Uma situação aqui, né, de constrangimento aí. Verdade. Tá? O Yuri cita aqui que, sim, no futebol os homens ganham muito mais que as mulheres. Isso é verdade. Estava discutindo isso agora, gente. É por acaso, né? Por coincidência, sim. Tá? Vamos ver, tem mais algumas aqui bem interessantes. Faz mais uma, professora, que a gente avança que vai ter mais momentos, tá, gente? Da gente compartilhar. Bem interessantes. Ó, a Amanda citou aqui, olha só. Quando fui procurar emprego e só contratavam homens. Bacana quando eu falo, gente, é por conta da interação de vocês, esse feedback. Lógico que são situações lamentáveis, são situações tristes, mas que vão mostrando para a gente o quanto essa desigualdade ela ainda persiste. Falado disso, vamos agora na filosofia pegar alguns textos que embasam para a gente esse direito legítimo da mulher à igualdade. O primeiro deles é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, escrita pela Olympe de Gouges, que na verdade era um pseudônimo da Marie Gouges, lá nascida na França em 1748 e morreu em 1793. 2 anos antes dela morrer, ela publica, então, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, justamente como resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Calma aí, como é que a mulher está de fora? Então, vamos fazer a nossa declaração. E vejam só o texto interessante que ela produz. Ela diz o seguinte, no seu preâmbulo: mães, filhas, irmãs e mulheres representantes da nação reivindicam constituir-se em uma Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção no governo,
resolvem expor em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. É muito perspicaz, gente, a visão dela, primeiro porque ela vai dizer o seguinte, olha, por que nós temos problemas? Porque a mulher também não participa, ela tem essa visão, né? Todos precisam participar, porque todos convivem em sociedade. E ela fala, olha, as pessoas estão ou ignorando, porque desconhecem, ou menosprezando o direito da mulher, né, a participar. Né? E nesse sentido isso acaba gerando a corrupção. Isso na visão dela é sempre importante a gente frisar. Eu sempre digo, gente, eu dizia isso para os meus alunos na sala de aula, eu visto a camisa do tema que eu estou trabalhando. Se eu estivesse trabalhando aqui liberalismo, todo mundo ia falar que eu sou liberal. Se eu estivesse trabalhando marxista, todo mundo ia falar que eu sou marxista. E o meu objetivo é esse mesmo, porque a minha proposta é trazer para vocês as diferentes visões, tocar para vocês e aí vocês escolhem se vão fazer o gol, se vão tocar de novo, se vão cavar o pênalti, aí é com vocês. Mas o nosso papel aqui é trazer para vocês munição, digamos assim, munir vocês de condições de fazerem as suas escolhas. E aí a Olímpia ela continua dizendo, olha, o direito da mulher ele é ignorado ou menosprezado, então a gente precisa reafirmar que essa mulher ela tem um direito que é natural, é da natureza, primeiro, que é inalienável, né? Lembrando que o que é inalienável é aquilo que você não pode transferir. Agora há pouco nós estávamos numa aula com o 3º ano sobre a liberdade e eu dizia isso. Inalienável é algo que você não dá para ninguém, que você não renuncia. A liberdade ela é irrenunciável. Você não pode dizer, eu não vou ser livre. Porque você só pode dizer que você não vai ser livre porque você é livre para dizer isso. E a partir do momento que você recusar essa ideia, ela está recusada. Né? Então é inalienável a liberdade. E mais, ela ainda vai dizer que esse direito da mulher é sagrado. E aqui a gente pode enxergar o sagrado, galera, de 2 pontos de vista. No sentido religioso, né, que é o sentido comum, mas também no sentido da própria palavra. Né? A palavra sagrado, ela tem um original que significa separado, reservado, no sentido daquilo que é especial, daquilo que é único. Né? Então é importante enxergar o direito da mulher dessa maneira. Depois disso, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã continua dizendo assim, assim que esta declaração possa lembrar sempre a todos os membros do corpo social seus direitos e seus deveres, que para gozar de confiança, ao ser comparado com o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de poder de homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados, e que para serem fundamentadas, doravante, em princípios simples e incontestáveis, as reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a Constituição, os bons costumes e o bem-estar em geral. Veja que a Olímpia ela traz para a gente a ideia de que não é respeitar, respeite a mulher, respeite a todos. Homem e mulher devem ser respeitados. E não vem achando que a gente está defendendo aqui que a mulher pode fazer o que ela quer, porque ela mesma coloca, olha, existe um limite, existe algo a ser respeitado. E o que é esse algo? A Constituição. A Constituição deve ser respeitada. As cidadãs devem respeitar a Constituição, devem respeitar os bons costumes, devem respeitar o bem-estar geral. Lembrando, essa é uma visão de um contexto, de uma época. Nós estamos falando aqui do século XVIII. Hoje alguns podem discordar do padrão imposto de bem-estar geral, do padrão imposto do que seriam os bons costumes, que é uma discordância totalmente legítima. Depois disso, lido o preâmbulo, vamos ver os destaques da declaração, nos artigos, melhor dizendo, da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Eu não vou ler tudo, gente, senão vai ficar muito extensa a nossa aula e a gente tem muito a conversar ainda. Mas eu quero ler os destaques. Vejam bem no artigo 1º, por exemplo. Ela vai dizer que a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos. Né? A mulher tem os mesmos direitos do homem. Ela só pode ter uma distinção social se isso for de interesse comum, ou seja, de interesse do homem e da mulher, de interesse da sociedade. Então não é aceitar uma diferenciação porque contribui com uns, mas vai prejudicar outros. Não, é de interesse comum. É de interesse comum que uns cumpram uns papéis e outros cumpram outros, de comum acordo, com uma escolha livre e autônoma. Bacana. Do contrário, todo mundo tem o mesmo direito e, nesse sentido, a mesma responsabilidade. No artigo 16, ela vai dizer a Constituição é nula se a maioria dos indivíduos que compõem a nação não cooperou na sua redação. E olha como ela é incisiva nesse momento.
Porque a gente tem que respeitar a Constituição, mas ela fala, a Constituição ela não é legítima. Quando ela é escrita só pelos homens, de acordo com o interesse dos homens, de acordo com a vontade dos homens, deixando as mulheres de lado. As mulheres também têm o direito de participar da construção da Constituição, que é a lei máxima. No artigo 17, ela traz uma questão bem prática da questão da igualdade. As propriedades são de todos os sexos. Gente, isso é muito caro. Para você ter uma ideia, antigamente, quando eu falo antigamente, algumas décadas atrás, às vezes a mulher, ela tinha que colocar o patrimônio dela no nome do marido, porque a posse de um patrimônio de uma mulher não era legítimo. Quando a gente pensa na própria questão do sobrenome, houve momentos em que a mulher era obrigada a assumir o sobrenome do marido. Aconteceu um fato muito curioso comigo. Eu sempre quis o sobrenome da minha esposa, gente. Desde antes de conhecer minha esposa, eu sempre falava, quando eu casar com uma mulher, eu quero o sobrenome dela. Porque eu queria. Você pegar o sobrenome de alguém é você fazer parte de uma história. Né? A minha esposa ela é do Rio e nós viemos casar em São Paulo na época, porque ela ainda morava lá, justamente porque o estado de São Paulo permite a gente fazer essa inserção e a troca de sobrenome. Né? Então eu tirei meu último sobrenome e peguei o sobrenome dela. Em outros estados, como por exemplo no próprio Rio de Janeiro, você só pode acrescentar, você não pode tirar. E isso é muito recente, porque antigamente não podia. A mulher pegava o nome do marido, o marido fica com o seu nome lá, bonitinho. Porque a hereditariedade, a herança, era passada pelo homem e não pela mulher. Né? Então quando a gente vê essa questão que a propriedade é de todos os sexos, isso é muito caro. A mulher tem direito a possuir bens também, e não apenas os homens. E aí, por fim, a Olímpia ela conclui dizendo assim, mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o universo. Reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas, mulher, para romper os teus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira. Em outras palavras, ela está dizendo, mulher, acorda, porque o homem hoje é livre graças a você. Né? Então é muito importante a gente entender que é preciso resgatar essa justiça. O homem é livre graças à mulher, a mulher tem direito então de desfrutar dessa liberdade, dessa igualdade também. Nesse sentido, agora eu quero trazer uma outra perguntinha problematizadora, porque ela vai fazer um link para a próxima pensadora que a gente vai estudar. Vejam bem, em sua percepção, nós somos definidos pelo nosso corpo e nosso pensamento ou pela sociedade? O que é que nos define? A nossa constituição biológica, a nossa mente, o nosso pensamento ou a sociedade? Justifique e exemplifique. Eu nem vou pedir para exemplificar, gente, porque o nosso tempo é muito curto, mas justifica. Olha, nós somos definidos pelo nosso corpo por conta disso, pelo nosso pensamento por conta daquilo, pela sociedade por conta de tal situação. Faz essa justificativa bacana para nós, tá, gente? Por favor. 60 segundinhos, eu sei que o tempo é apertado, mas a gente volta aí para dar continuação à nossa reflexão com a professora Márcia. Tá bom, gente? Contra a biologia. Olha só, gente, voltando aqui, tá bastante interação. Vocês estão afinadíssimos, professor. Tem muitas respostas aqui interessantíssimas, tá? Olha só. Aí aqui, o professor Jefferson cita caráter. A Anne, pensamento.
A Viviane cita nosso status na sociedade. O Gabriel citou nossa mente, pois é ela quem manda. A Fernanda pelo nosso pensamento. E o William citam os três, porque estão interligados. Bacana, hein, William? Gente, como vocês sempre sabem, eu sempre falo, o nosso tempo é curto. Mas saibam que, na medida do possível, façam essa experiência, façam esse exercício de tentar aprofundar depois as suas respostas. Por que que eu acho, né, que é o pensamento que nos define, que é o corpo que nos define, que é a sociedade que nos define, que são os três que nos definem? É importante a gente buscar esse embasamento para que a gente tenha argumento para a nossa crença e para os debates nos quais a gente se insere, querendo ou não querendo, a gente sempre se envolve aí em debates. Beleza, gente? Obrigado pela participação de vocês, mas eu quero trazer mais uma perguntinha para a gente poder amarrar essa discussão e chegar no próximo pensamento que a gente vai refletir aqui. Pergunto: quem determina os papéis do homem e da mulher na sociedade? Quem é que diz, olha, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher? E mais, quais as consequências dessa determinação? Quais são as consequências de você estabelecer que tais coisas são de homens e tais coisas são de mulheres? Mais 60 segundos e a gente volta com a Márcia. Olha só, professor Marconi, muitas interações bem bacanas aqui. Mais uma vez, o pessoal está de parabéns nesse chat, viu? Olha só. E o Matheus, ele cita aqui, foi um dos que eu mais gostei, né? O senso comum, a desigualdade e o preconceito. Determinam, né, esses papéis, tá? Uhum. Olha só. O professor Edson, obrigada, professor, pela participação, cita aqui, fruto da construção social. Vamos falar disso, professor. A Rafaela cita, né, pelo nosso corpo e pelo nosso pensamento também, uma vez que a sociedade só impõe rótulos. Interessante essa questão do Muito rótulo. legal. A Luzinete cita ainda a cultura. E tem outra aqui bem interessante, tá? Deixa eu ver aqui, peraí, eu tinha separado aqui. Tá? A cultura, ela cita a cultura. E a Daniela cita aqui, ó, infelizmente nós mesmos, a separação em algumas áreas por gênero. Interessante, Daniela, né? Daniela. Muito perspicaz, muito bem percebido, Dani. Gente, vejam bem, antes da gente aprofundar o nosso assunto, é importante a gente ter em mente que correntes de pensamento diferentes vão fundamentar de maneiras diferentes essa pergunta que eu fiz a vocês. Tem gente que vai defender, olha, as diferenças elas são da natureza, são biológicas. Né? Por quê? E aí você tem toda uma construção, às vezes dita científica, teórica, para fundamentar, para legitimar isso. Outros vão dizer, não, é uma questão mental, né? O funcionamento do cérebro humano, do pensamento do masculino e do feminino é diferente. Né? E Jung trabalhava essas ideias dos arquétipos, né? Então, nós temos um padrão de pensamento ligado ao masculino, ao feminino, e outros vão dizer, é uma construção social. E aí mesmo, os que defendem essa visão, mesmo as diferenças biológicas que nós notamos, mesmo as diferenças no campo do pensamento que a gente percebe, eles vão dizer que elas existem, mas só existem porque foram construídas por imposição social. Isso foi se reproduzindo em grande escala, parece natural,
parece comum, parece fazer parte da mente ou do corpo, mas na verdade foi construído socialmente e historicamente. Então nós temos perspectivas diferentes, cada uma com a sua fundamentação. Por isso que esse é um tema que exige da gente reflexão, aprofundamento, estudo, para que a gente consiga ter uma percepção mais completa e fazer as nossas escolhas de pensamento e de ação diante da condição do homem e da mulher, que é a habilidade que nós estamos trabalhando aqui hoje. Antes da gente entrar num pensamento de uma próxima pensadora, eu só queria mostrar para vocês como que a própria lei, muitas vezes, ela reforça a desigualdade. Veja esse decreto, gente. O decreto número 3.199, que foi editado lá no dia 14 de abril de 1941. Só tem 80 anos o negócio. Vejam só o que ele dizia. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos, ou seja, de esportes incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos, ou seja, de esportes, baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Galera, essa lei ela foi escrita num contexto para justamente limitar a participação de mulheres em determinados esportes. Então haviam esportes que eram proibidos, a mulher ela não podia fazer. E isso está dentro de um ideário, de uma lógica de pensamento, que é aquela lógica da mulher que deve ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, sendo ali a administradora do lar, digamos assim, cuidando das principais funções, que seriam as funções da mulher, a educação, o cuidado com o lar e a progenitura, né? Gerar filhos. Então, é dentro desse contexto que surge esse tipo de pensamento que vai estabelecer que determinados esportes não devem, não podem ser praticados pela mulher. Falado disso, nós vamos refletir aqui de uma maneira bem singela, gente, sobre uma obra chamada O Segundo Sexo. Essa obra ela foi escrita em 1949 pela Simone de Beauvoir, que é uma pensadora francesa, uma filósofa, que discute sobre essa questão da desigualdade. E ela traz alguns pontos muito interessantes. Primeiro ponto que ela traz, ela vai dizer, olha, a condição da mulher, ela não é decorrente, ela não é consequência de diferenças biológicas, de diferenças naturais, mas de fatores sociais que foram impostos pelos homens e aceitos pelas mulheres. Então, na visão da Simone, a gente pode até puxar um fiozinho aqui, gente, para a teoria da evolução, para exemplificar. A teoria da evolução vai dizendo que pequenas alterações vão sendo perpetuadas de geração em geração dentro das espécies, porque elas são pequenas alterações que contribuem para uma maior adaptação da espécie ao meio e assim prolongando a sua sobrevivência. Nesse sentido, a Simone está trazendo que, olha, hoje nós temos sim diferenças naturais, melhor, naturais não, biológicas, digamos assim. Mas na visão dela, essas diferenças só existem porque lá atrás houve uma construção social que estabeleceu. Isso o homem vai fazer e isso a mulher vai fazer. Isso é função do masculino, isso é função do feminino. E na medida em que isso foi se perpetuando na história, isso foi causando inclusive modificações no corpo, gerando as diferenças que nós temos hoje. Lógico, isso não se trata de uma diferença no campo da gestação, por exemplo, né? Mas tirando essas diferenças no campo da gestação, né? Do sistema reprodutor, vamos colocar assim, do homem e da mulher, fora isso, as diferenças na visão dela não existiam, eram pequenas e foram se acentuando por uma construção social. Nesse sentido, ela vai dizer ainda, tanto homens quanto mulheres têm a sua condição determinada pela sociedade, por marcas sociais. Ou seja, o homem é o homem que é a mulher que é, e quando eu falo homem e a mulher, não estou falando do individual B, estou falando de uma maneira generalizada. Eles são o que são, o que a gente entende por homem sim, é assim, o que a gente entende por mulher é assim, por conta das marcas sociais. Ou seja, os rótulos que alguns estabeleceram aqui atrás. Isso é de homem, isso é de mulher. Um homem não limpa o fogão, como algum aluno apresentou agora há pouco, porque é estabelecido o que é função de um homem e o que é função de uma mulher. E ela vai dizer mais, a Simone, a superação dessa condição só pode ocorrer pela via política, pela união e pelo engajamento das mulheres na luta, não contra os homens, mas contra o machismo. A ideia não é fazer uma oposição ao homem, é fazer uma oposição à supremacia do masculino, o machismo.
Por isso que lá no primeiro item que eu li para vocês, a Simone, aparecia que o problema vem de uma imposição dos homens, mas também de uma aceitação da mulher. A Simone falava, olha mulheres, vocês têm culpa no cartório, porque vocês aceitam essa imposição. Por isso que a saída é política, ou seja, vamos discutir, vamos nos engajar, vamos nos articular. Inclusive, não aparece aqui, gente, mas uma outra coisa que a Simone aponta como saída também é o campo do trabalho. Né? Afinal de contas, o trabalho é a produção da riqueza, é a produção da igualdade material. Né? Então, o trabalho também é um caminho para a construção dessa igualdade entre homens e mulheres. E aí, a partir disso, agora a gente vai ver alguns pequenos trechos sobre a luta pela igualdade expressa em leis. A gente viu aqui a luta pela igualdade na Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né, da cidadã e da mulher, lá no século XVIII. Vimos a Simone de Beauvoir no século passado. Agora vamos ver algumas leis que expressam essa luta da mulher pela igualdade. A primeira delas, que é a Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, ela vai dizer o seguinte no seu artigo 1º. Esta lei cria mecanismos para coibir, ou seja, para fazer uma força para impedir que aconteça, e bem como para prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E a gente sabe que os números têm indicado, gente, que nesse período que nós estamos vivendo, infelizmente, a violência contra a mulher está crescendo e muito. No segundo artigo vai dizer, toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Né? Não se trata de ser homem, não se trata de ser mulher, se trata de ser humano. E sendo humano, temos todos os mesmos direitos, temos todas as mesmas prerrogativas. Continuando, no artigo 3º, vai dizer esta lei, serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então vejam que isso deve ser assegurado, é uma obrigação do Estado. Tanto é que a gente vai ver no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo aí em negrito, dizendo que isso aí é responsabilidade do poder público, porque ele tem que desenvolver políticas, mas também cabe à família e à sociedade. Então todos devem se envolver na luta por esse direito à liberdade. Eu sempre falo, gente, eu sou homem, mas eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho uma mãe. Então só isso já seria motivo diferente para eu lutar por uma igualdade. E eu nasci homem, mas poderia não ter nascido. Né? Então nesse sentido é muito importante a gente pensar, né, em como a liberdade, ou melhor, a falta de liberdade de um afeta a todos. Sartre já trazia essa ideia, essa visão. Né? Quando um não tem a liberdade, todos perdem. Por isso que é importante essa luta pela liberdade e pela igualdade. Beleza, gente? Falado disso, nós vamos fazer um exercício de verdadeiro ou falso que vai durar aí apenas 30 segundinhos. Pensando bem, gente, eu estou olhando aqui no nosso relógio, acho que não vai dar tempo da gente fazer esse exercício. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aparecer aí na tela para vocês tirarem um print, tá? Não vou colocar correção, a gente tem a correção aqui para colocar na tela, mas eu vou deixar isso como um exercício, uma atividade que você pode desenvolver, você professor com seus alunos, ou você aluno também, para testar os seus conhecimentos. E aí depois vocês podem procurar o nosso PPT, o nosso PowerPoint, para ver a correção. Aproveitando esse assunto, a gente sabe que tem alguns professores que têm comentado, cadê o PPT, cadê o slide que nós não estamos achando, gente? Galera, a gente está num processo de transição e de melhoria da plataforma. Para vocês terem uma ideia, até agora já foram produzidas mais de 6.000 aulas. Nós temos mais de 3.000 horas de conteúdo. Vocês têm noção do que é 6.000 PPTs? Né? Então, assim, a gente está produzindo um volume gigantesco. Então, tanto o sistema precisa de aperfeiçoamento, o que a gente chama de fluxo, que é o trabalho de cada um, precisa de aperfeiçoamento. Então, tenha um pouco de paciência conosco, que esse material vai aparecer, seja no Drive, que a gente já compartilhou com vocês, seja com um repositório que está sendo construído, está em fase de implementação lá no site do Centro de Mídias da Educação de São Paulo.
Beleza, gente? Falado disso, vai aparecer na tela rapidamente para vocês o que nós vimos hoje, que foi a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, a obra O Segundo Sexo e a condição da mulher expressa em leis. Na próxima aula com a professora Maria Fernanda, conversaremos sobre filosofia e educação e eu deixei como sugestão de projeto para vocês a construção do Museu da Empatia. Falado disso, agradeço muito a participação de vocês e me despeço deixando a palavra com a professora Márcia. Olha só, gente, muito obrigada a participação de todos, professores e alunos. E observem na tela que vai aparecer agora o QR Code e também o link para que vocês possam avaliar a nossa aula e deixar ali suas sugestões e comentários. Muito obrigada a todos, a gente se vê, até mais. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.